Alô, igreja avivada. E você, se continuar de que forma, não será avivado? De que forma? Você dando persistência, não será avivado. Pensemos nessas coisas. Noite maravilhosa, noite memorável, noite espetacular. Canções, louvores que Deus confiou mais uma vez para uma época, uma estação de fundamentos celestes, de ações apostólicas que nos religam ao princípio. E graças a Deus pela sua vida que está aqui. Tem alguém aqui nos visitando? Eu gostaria de conhecer quem está nos visitando. Levanta as mãos. Só os visitantes. Muito bem, vamos aplaudir a Jesus em favor da vida dos visitantes. Amém. É uma festa, ela é programada e há mais de 6 meses que esse povo está lutando. O povo lutando, se santificando, trabalhando. E o diabo do outro lado, armando, criando situações, tentando desestruturar aqui na nossa casa, em todo lugar. Mas poderoso é Jesus, poderoso é o Rei, que nos fez chegarmos em segurança nesse lugar. Amém? Você está feliz? Tudo bem, que bom que você está feliz. Abram as vossas Bíblias então. Lá no livro do Êxodo 19, 18. Perdão, 20 e 18. Acharam? E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o som do chofar. Na sua versão deve estar o som da trombeta. E o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. 19, agora capítulo 19, 14 ao 23. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo. E lavaram suas vestes e disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher, e não chegueis à mulher. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de trombeta, de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente, e o som da trombeta ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu, e disse o Senhor a Moisés: desce, protesta ao povo, que não
traspasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não pereçam. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: marca os termos ao monte a santificá-lo. Abram as vossas Bíblias também em Oséias 2. Dezessete e 19. Diz assim: eis que eu mesmo tirarei dos teus lábios os nomes dos Baalins, seus nomes não serão mais invocados. 19. Então eu me casarei contigo por toda a eternidade, digam glória a Deus, e te tornarei minha esposa, e te tornarei minha, aleluia, em verdade e justiça, com amor e compaixão. Em verdade, em justiça, com amor e compaixão. Joel 2, 28. Amém? Então, depois desses eventos, prestem atenção em tudo que nós já lemos até aqui, para não se perderem, para que você compreenda o que o Senhor quer falar nessa noite. Amém? Então, depois desses eventos, derramarei do meu ruach, do meu espírito, sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões. Levítico 23, 17. Amém? Seguimos. Levítico 23, 17 diz assim: trareis das vossas habitações o pão para ser oferecido é porque a minha versão está diferente, vou ler daqui. Trarei das vossas habitações 2 pães de movimento de 2 dízimas de farinha serão, levedados se cozirão, e primícias serão ao Senhor. Provérbios 13, 22. O bom dessa igreja é que você não leu, você lê em um culto, né? Dê graças a Deus. Você que não leu, já fez seu devocional.
Provérbios 13, 22. 13, 22. 13, 22. Ah, tá. 13, isso. O homem bom deixa sua herança para seus filhos, para os filhos de seus filhos. Mas toda a riqueza dos ímpios é acumulada para ser distribuída aos justos. Oremos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, por esse momento, por essa oportunidade. Obrigado porque o Senhor tem feito grandes coisas nesse lugar. E nós estamos aqui para engrandecermos Teu nome, glorificarmos ao Teu nome. Que eu diminua, que o Senhor cresça e que eu suma, que o Senhor apareça. Repreenda todo mal, repreenda tudo que é distração, cegueira e confusão na mente. Glorifica Teu nome, exalta Teu nome, para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Amém. Quando se fala de Pentecostes, toda igreja logo é ligada no evento que aconteceu em Atos dos Apóstolos. E é bênção, e é muito bom. Porque para trazer uma interpretação rápida, podemos rapidamente ver que o Espírito Santo, depois de todos aqueles eventos que nós lemos, o Senhor prometeu derramar sobre toda a carne. O Senhor prometeu não somente derramar, mas também habilitar. Há um derramamento e há uma habilitação. Porque o Espírito Santo, quando ele entra em um homem, ele entra em uma mulher, também ele traz consigo todas as virtudes necessárias que o homem, a mulher, o indivíduo, o humano, o cristão precisa para cumprir sua etapa aqui na terra. Eu não gostaria de dar ênfase no dia de Pentecoste que estavam todos reunidos, porque isso é pregado o ano todo. Só que isso aqui é o cumprimento do que nós lemos quando diz que nos últimos dias ou depois desses eventos eu vou derramar. Então já era uma promessa de Deus derramar sobre toda a carne. Já era uma promessa de Deus gerar aquilo que era impulso para a subsistência em qualquer que seja o momento, a tempestade ou o grau de dificuldade. Sim, o Espírito Santo agindo na vida de um homem gera impulso na vida desse homem. O Espírito Santo atuando na vida desse homem, ele vai ser alguém que com certeza será cheio, prudente, equilibrado, mas também tem possibilidade de errar. Essa encenação que nós tivemos aqui, através da peça que nós fomos ministrados, nos leva a crer, a experimentar de uma informação muito preciosa. Primeiro que, quanto mais cheio de Deus você estiver, mais cuidado você tem que ter. Quanto mais experiência você tiver com o Espírito Santo, mais cautela você também tem que ter. Quanto mais o Senhor lhe usar na presença, para manifestação, talvez para trazer instrução para alguém, para conduzir o povo para o princípio, para o propósito, mais cuidado, zelo e atenção esse homem tem que ter. Moisés, sabido por todos tinha subido ao monte Sinai para poder receber as tábuas dos 10 mandamentos, exemplificada por essas pedras aqui. Esses 10 mandamentos se fez necessário para o povo ter ordem, decência no labor, no cumprimento, na vivência. Além desses 10 que são mandamentos, Deus também estabeleceu leis.
centenas de leis. Essas leis vão estabelecer na vida do homem princípios, propósito, função no organograma estrutural da sua vida, da sua casa, da sua igreja. E tudo isso é muito importante em toda a nossa trajetória de vida enquanto estivermos aqui na terra. Homem que não tem limite, ele vai cair. Homem que não consegue ter uma constância na presença de Deus, ele vai se distrair com o que está lá fora e rapidamente ele vai se tornar um escárnio. A Bíblia, quando diz aquele que está de pé, vigie, cuide, para que não caia. Isso dá um tremor dentro de nós e também desenvolve em nós um sentimento diário, rotineiro de preocupação. Não adianta você ter feito um jejum de 8, 10, 15, 20 dias e foi bênção, foi tremendo, foi maravilhoso. Certamente ao fim de todo jejum, certamente ao fim de toda a campanha de santidade extrema, certamente depois de um nível de obediência infinitamente superior, o diabo vai te visitar. Certamente quando você estiver decidido a adorar a Deus, a se aproximar do altar, a querer ser um modelo de homem, de sacerdote, você mulher, de mulher sábia que edifica a sua casa, o diabo vai te visitar. Fato. E quando isso acontecer, a resiliência adquirida através do jejum vai ser suficiente para te manter de pé? A obediência da palavra lida e cumprida no momento em que você estava separado para o jejum, serão suficientes para você resistir a esse dia? Eu não sei vocês, mas quanto mais eu vou para níveis extremos de profundidade na presença de Deus, parece que mais o Satanás diz assim para mim: eu estou aqui, pertinho, vacile só um pouquinho, vá, para você ver se eu não vou me vingar de você. Não vai ficar por isso mesmo. Constantemente o diabo ameaça, constantemente os inimigos vão criar situações, e eles não vão criar situações em lugares que você está precavido. O diabo não vai criar situação em lugar que você está atencioso. O diabo tendencia a desarticular, tentar desestruturar em lugares que você está totalmente confiante que o local é seguro. Por exemplo, aqui, estou seguro. É um ambiente que realmente nós sentimos um nível de segurança extraordinário. Mas não quer dizer que você não tenha que estar precavido. Talvez tenha alguém vivendo os dias maus do seu lado, e o diabo pode se apossar desse alguém para desestruturar a sua fé, através de qualquer que sejam a palavra ou a falta dela, o amor ou a falta dele, o cuidado ou a falta dele. Assim, o diabo vai tentar o tempo todo criar situações. Moisés sobe, recebe as ordenanças, já sabemos da descida. Logo depois, Deus ele manda Moisés ordenar ao povo que se santifique. Por quantos dias? 3 dias. O povo teria que se santificar por 3 dias. E observe que aqui não é qualquer tipo de jejum. Aqui é um jejum que nem o marido poderia encostar na mulher. Aqui é um jejum que o próprio Deus diz assim, o esposo só encosta na esposa para orar, porque é santidade máxima. E ele passa algumas regras, ele diz assim, eu vou falar com o povo, eu vou me comunicar com o povo. Deus, ele quer quebrar um jejum de quantos anos? 400 anos. Uau!
está 400 anos sem falar com o povo. Deus liberta o povo do Egito, num processo de peregrinação. É feita uma contagem de Homer, 49 dias de contagem, todos os dias era o correto que cada família trouxesse 2 medidas de farinha. Isso tudo que eu estou falando para vocês foram as leituras que nós fizemos. Eu só estou trazendo em um nível de clareza melhor, para você compreender tudo que nós lemos. Então esse povo precisa estar se purificando, e eles estão andando, e Deus dando limite. Eles estão peregrinando na saída do Egito, e todo mundo está vendo milagre, prodígio, maravilha. Eles estão vendo tudo que Deus está fazendo. E aí tem essa contagem todo dia, todo dia. Depois Moisés sobe, quando Moisés desce, é passada a ordenança. Chegou a hora, eu quero falar com o meu povo. Eu quero falar com o meu povo que eu libertei. Eu quero falar com o meu povo. Aí Deus faz algumas colocações que me impactam muito. Ele diz assim: eu vou retirar do lábio deles toda adoração aos Baalins. Eu irei arrancar tudo que impedem eles de se achegarem perto de mim. Eu irei purificar com as minhas próprias mãos. Uau! 3 dias sem toques, 3 dias se separando, 3 dias jejuando, 3 dias voltando à essência. Por quê? Porque eu vou casar com o meu povo. Esse evento, as trombetas começavam a tocar em um som natural e ia aumentando, aumentando, aumentando. Esse chofar que vocês ouviram aqui, talvez em algum momento, no culto, nos louvores sendo entoados, isso chama-se chofar. Levanta aí. Isso é um chifre de carneiro. Um tipo de carneiro específico que tem lá em Israel. E esse chofar que faz esse sonido de buzina que a Bíblia diz, é o que nós iremos ouvir quando o mestre vier nos buscar. Você não está entendendo? Aleluia, aleluia. Eu sei que para quem não conhece é estranho, porque a gente em algum momento se deparou em algum rodeio com alguém tocando algo parecido. Não tem nada a ver com isso. O berrante. Tu já tocou berrante? Não. Padre, eu sou profeta. Pronto, é isso aí. Fomos separados para esse ofício. Fomos separados para poder convocar o céu a se lembrar que nós estamos aqui vivos. E toda vez que um profeta, que um sacerdote, ele começa a tocar o chofar, tocar a trombeta, o céu se lembra que aqui tem gente que acredita. O céu se lembra que quando for a hora, estaremos prontos. Oh, glória! É, Deus, estaremos prontos. Só que Deus manda fazer tudo e diz assim: coloque barreiras ali embaixo, delimite a eles. Observe, Deus manda eles se santificarem. Na peregrinação já estava sendo feita uma oferta todos os dias, pastor Braz, durante 49 dias, porque 50 seria o Pentecoste. Sim, o Pentecoste primeiro aconteceu no Monte Sinai. O Shavuot, né? É Shavuot.
aconteceu no Monte Sinai. O primeiro aconteceu no Monte Sinai. E nesse primeiro Shavuot, Deus propôs um casamento. Ele escreveu: eu vou casar com vocês. Aleluia. E não tem como casar sem se comunicar. Não tem como ter um casamento sem ter relacionamento. Então, para de se relacionar com ela e com ele. Porque eu vou descer. E quando eu descer, eu quero um noivo limpo, a noiva limpa. Pronto. Aptos a experimentarem do que eu vou fazer. Eu sei que vocês vão santificar. Eu sei que vocês vão sacrificar. O homem nunca teve problema para iniciar um processo de santificação. O homem nunca teve problema para iniciar um processo de oferta. Fale o que quiser, mas o coração do homem, quando entende quem é Deus, ele já é generoso, ele é grato, ele é benevolente. Fato, Deus nunca teve problema com isso. Qual é o problema que o céu sempre teve? O que emana dos nossos lábios, quando não falam de Deus. E Deus falou: eu sei que vocês têm dificuldade para se libertar daquilo que emana dos lábios. Então, eu mesmo vou purificar os lábios de vocês. Eu vou retirar todas as expressões que vocês declaram e adoram a deuses pagãos quando não estão na minha presença. Quando vocês estão fracos, vocês não me adoram, então eu vou retirar isso. Está tudo lindo, tudo maravilhoso. E a parte que me deixa muito mais feliz é que depois de todo esse sacrifício, o povo tem que levar as medidas de farinha. Isso tudo que eu li são amparatos de itens que tinham que estar ali. Esses pães, ou essa farinha, depende da tradução, são 2 pães feitos com fermento. Deus manda o povo levar o pão com fermento para o monte. Diga, por quê? Você é abelhudo, hein? Quer saber de tudo, né? Porque Deus é o único que pode tirar toda impureza, além do sacrifício. Você não está entendendo? Vamos lá. O povo já estava limpo, mas tinha fermento. O povo já estava se santificando, mas tinha fermento. O povo já estava jejuando, mas tinha fermento. Ele falou: vem a si mesmo e traz o fermento. Aleluia. Vem assim, traz o fermento. Porque vai acontecer depois desses eventos, ele falou. Depois desses eventos todos que eu falei, eu vou derramar. O povo de Sergipe está aqui? Cadê o povo que eu nem falei, nem saudei vocês? Sejam todos muito bem-vindos, viu? Em nome de Jesus, essa é a casa do Senhor, a casa de vocês. Então, o que é que o Senhor está falando? O Senhor está dizendo que depois disso tudo, é necessário alguém que venha selar o ruach. É necessário alguém que venha selar. Então aqui nós estamos em uma trajetória de entendimento. E eu estou buscando fazer uma exegese que você compreenda que tábuas, mandamento. Descida do Pai, casamento. Só que as tábuas está falando de uma escrita que vai ligar você, nós, a igreja, a Jesus. Porque João vai falar, no princípio, era as letras. No princípio era a expressão falada. Na Torá, oral,
Deus não manda olhar para o olhar, mas sim entender o falar. Então na Torá oral está dizendo que tudo que está escrito para efeito de cumprimento do princípio. No princípio ele era a palavra, e a palavra estava. Quem deu as tábuas para Moisés? Quem deu? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo é, então o verbo é Deus. Eu não estou vendo Deus, todos os dias você vê Deus quando você está vendo a beleza, a plenitude, a grandeza, a realeza, a simplicidade, a humildade, tudo através do veja a letra. Quem vê a letra vê Deus. Quem obedece a letra obedece a Deus. Aleluia. Deus desce. Está tudo lindo, tudo maravilhoso. E Deus fala: o povo já se santificou? Já. Está tudo pronto? Tá. Não permita que o povo toque. Não permita que o povo toque. Porque quem tocar vai morrer. Aí Deus está dizendo: eu caso, eu limpo, eu purifico, mas eu não permito que alguém queira tocar sem entender o propósito. Quer o propósito? Obedeça. Quer viver tudo do céu? Se santifique. Quer ser quem Deus lhe chamou? Pague preço. Ah, mas eu ainda tenho fermento. Leva para a montanha. Nesse dia Deus vai fazer tudo e vai receber você com as suas impurezas, porque só Ele tem capacidade de tirar tudo aquilo que impede, que atrapalha, que impossibilita nós de vivermos o propósito na totalidade. Saímos daqui, Deus vem e Ele vai falando com Moisés como alguém que está em um bate-papo. O povo escuta aquilo, porque chega a hora de Deus falar: meu povo. Só que quando Ele está falando, segundo relatos de estudiosos, de manuscritos extraídos de pergaminhos, todos aqueles que ouviram a voz de Deus morreram, e Deus teve que ressuscitá-los. A alma foi arrancada da matéria pelo peso da glória de Deus, e foi um choque tão grande. Eu não estou falando de um terremoto, qualquer que seja o número que você já ouviu. Eu não estou falando de uma tempestade, de uma chuva, de um alagamento, de qualquer proporção, de um vulcão em erupção de maior proporção que já tenha existido. Eu estou falando do Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, descendo, meu irmão, para vir falar com o seu povo. E ele diz assim: não deixe eles tocarem. Por quê? Porque eles trouxeram um fermento. É uma promessa que eu vou cumprir. Mas há de ser que depois disso tudo que vocês vão ver, eu vou derramar do meu espírito. Por quê? Porque as almas foram abatidas. Ninguém conseguiu ser cheio dele, porque ele é pesado
todo em glória e o humano não consegue administrar. Segundo o que está escrito, a face de Moisés brilhava. Lá a partir do Novo Testamento, estudiosos, altruístas, vão dizer que aquele brilho não se faz mais necessário, porque Jesus chegou. Oh, infelizmente eu discordo. Eu discordo porque, uma vez adentrado na presença de Deus e ter sido encharcado com peso de glória, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. O corpo de Moisés nunca mais foi o mesmo. O corpo de Moisés, o rosto de Moisés, a vida de Moisés. Porque ornamento de glória pesa demais, dói demais, geme demais. Só que o que alegra o nosso coração é que Ele casou conosco. Não foi um casamento para destruição, foi um casamento para voltar a se comunicar. Naquele dia é importante todos nós lembrarmos: cessou o silêncio de Deus. Naquele dia cessou o silêncio de Deus e Deus voltou a se comunicar com o seu povo. Você sabe o que é você ficar uma geração sem ouvir a voz de Deus? E não adianta inventar, porque ainda que alguém falava, não tinha milagre, não tinha prodígio, não tinha profecia, não tinha cumprimento de nada. Deus não falava e ponto. Só tinha as escritas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava e é. Então o que esse povo fazia no Egito era apenas se lembrar de quê? Da letra, a escrita, daquilo que é fundamento. Como assim? As histórias, as crônicas da história que o seu povo contou. Cadê o Deus dos nossos pais? Que os nossos pais contavam para nós que fazia tanta coisa. Cadê Ele? Lembra-te de nós. Nossos pais falaram que Ele ia se manifestar. Nossos pais falaram que um dia Ele iria nos libertar. Logo depois, José, antes de ir, ele diz assim: Deus vai se lembrar de nós. Eu sei, eu não vou estar mais aqui, mas os meus ossos, não deixe aqui no Egito, não. Uau. José está dizendo: eu não quero estátua em meu nome, eu quero manifestar a presença de quem me trouxe, me limpou, me purificou, me fez estar seguro, me fez governar, me fez reinar. Então, compreendam, igreja, que esse é um dia totalmente profético. É um dia de mudança de destinos. É um dia que Deus pode levar você a mudar tudo aquilo que era condição de vida pela qual você chegou aqui, mas veio. Chegou aqui impuro, mas veio. Só tinha o pão com fermento, mas veio. Meu Deus do céu, aleluia. Então Deus vai arrancar o fermento, vai limpar a sua casa, vai mudar a tua realidade e vai lhe ensinar a ouvir a voz dele. Ele diz assim, ó: se santifique 3 dias, não encoste, respeite os limites. Alguém vai ser o porta-voz até você ter sensibilidade para ouvir claramente a minha voz. Deus fala e o povo diz assim: Moisés, foi o que aconteceu aqui? Tudo levantando da queda, a alma volta para o corpo. Foi o que aconteceu aqui? Fala você conosco. A voz dele é muito forte, a voz dele é assustadora, estremecedora. E assim
aconteceu o casamento. Um forte, poderoso, grandioso, se manifestando, quebrando o silêncio. Mas um povo que não estava pronto para ser totalmente encharcado daquela glória. E Deus percebeu isso. E por isso que lá na frente você vai ver a profecia. E acontecerá que depois dessas coisas, eu vou encher, eu vou limpar, eu vou purificar, eu vou fazer com que vocês profetizem, eu vou fazer com que vocês falem. Lá em Atos, o Espírito veio, o Espírito Santo. Ele veio como língua repartida de fogo, como de fogo. E ali naquele tempo se tinha 70 nações, 70 línguas, 70 fundamentos, 70 possibilidades de Deus manifestar do querer dele na vida de quem está disponível. Sim, o 70 também é profético, o 50 também. Nós peregrinamos de uma terra e de um período de sacrifício e estamos aqui na última contagem, a contagem que o céu desce, a contagem que o céu manifesta, a contagem que Deus promete, Deus cumpre. E sim, Shavuot aponta para Cristo, o Messias. Não tem como acontecer entrega de lei para a terra, sendo que a alma do homem é abatida com constância. Então precisava vir fisicamente aquele que foi o princípio, aquele que foi o primogênito e é o Filho de Deus, que veio aqui para nos purificar, para abrir as portas necessárias e nos dar acesso. Aprendemos muito tempo que o véu se rasgou e nós somos livres. Não. O véu se rasgou para um efeito de vitória, para o que padeceu, morreu e ressuscitou. Nós somos livres para produzirmos na nossa vida a obediência necessária, a santidade necessária e o desejo ardente de se apaixonar por esse noivo todos os dias. Não é um relacionamento que ele está buscando a nós o tempo todo. Não! Precisamos nós buscá-lo como alguém que não tem a quem recorrer, somente a ele. Precisamos estar sempre na presença dele, sedento, carente, faminto, para que ele possa receber do seu trono e manifestar da sua grandeza. Se coloquem de pé. Aleluia. Aleluia. Você pensava que o evento que aconteceu ali em Atos dos Apóstolos foi de cunho exclusivo para aquele momento, para um impulso dos apóstolos? Não foi. O que aconteceu em Atos dos Apóstolos foi uma promessa feita bem lá atrás, se cumprindo através daquele que, depois de peregrinar também, permanecer naquilo que é a Páscoa, naquilo que é o sacrifício, a contagem. E todos os anos esse povo, ele se dirigia para comemorar 3 festas específicas ali em Israel. É Páscoa, é Pentecoste e Tabernáculo. Tem outras festas, mas essas 3 estão escritas como memorial eterno. Toda festa que está estabelecido na palavra de Deus como memorial não se mexe, não se conjectura se é coisa do novo